8 horas e 26 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia para você que está nesse momento sintonizando aqui na nossa programação. Vamos falar agora sobre Complexo Carne e Avicultura em Destaque na sua manhã de quinta-feira, a última quinta-feira deste ano de 2017. E falando em 2017, foi um ano desafiador para a produção intensiva de aves. Motivado pela quebra da safra de milho, houve um aumento significativo do custo das rações. Já em 2017, na verdade a gente está falando de 2016, que foi bastante complicado. Em 2017, agora sim, os custos começaram elevados e conforme também foram caindo, os estoques de grãos eram recompostos, levando à redução dos preços da ração e corrigindo esses efeitos observados em 2016. Mas se fizermos uma análise para o cenário da carne de frango para os próximos 10 anos, o que será que deve acontecer? É o que você vai acompanhar pelo relatório divulgado recentemente pela Fiesp Outlook 2017 no Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo o João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi, para repercutir esse resultado, o que se esperar então do cenário da carne de frango para os próximos anos. Bom dia, João. Bom dia, Irã. Nós estamos falando da carne mais produzida no Brasil. Quando nós estamos falando hoje numa produção de mais de 13 milhões de toneladas de carne por ano, 50% dessa produção está em 3 estados da federação, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e é a grande responsável por criar uma classe média rural nesses estados. Ou seja, a avicultura foi um fator preponderante, fundamental, para você viabilizar a pequena propriedade rural. Então, quando você vê a produção nesses 3 estados e o número de pessoas envolvidas nisso, é um fator muito importante, não a ponto de vista, além de produzir uma carne de excepcional qualidade, alto teor proteico, de baixa caloria, você ter ocupar uma mão de obra familiar, a viabilizar a pequena propriedade rural. E para a gente poder entender melhor, fazer esse balanço de 2017, a gente abriu aqui, falando da entrevista, 2016 refletiu diretamente nesse ano, não é mesmo? Quem sobreviveu a 2016 tem que dar os parabéns. 50% do custo de produção do frango é o milho, 50%. É muito alto, ele pesa muito. As oscilações que ocorreram com o preço do milho em 2016, você não conseguiu repassar isso à carne, ao produto final. Você vê os produtores independentes de frango, eles sofreram mais do que qualquer outro. Algumas regiões do Brasil, como São Paulo, por exemplo, que tinha muito produtor independente, muitos deles acabaram fechando os seus galpões em função de que ele perdia 25, 30 centavos por quilo de frango entregue. Agora, se multiplica por 25 mil frangos, você vê o valor significativo que isso é em termos de prejuízo. As integradoras, como elas tinham produtos de maior valor agregado, acabaram absorvendo parte disso, mas todas elas também sofreram no ano 2016. Ao contrário de 2017, você teve uma redução significativa no preço do milho. Além disso, você tem uma oferta abundante de milho. Também o farelo de soja, que é um outro item que pesa na formação de custo da avicultura, caiu de preço. Então, você tem um cenário totalmente diferente esse ano. A única desgraça do setor, a única desgraça foi a Operação Carne Fraca. Essa sim, essa judiou do setor, trancou as exportações, criou um excesso de oferta de carne no mercado, derrubou o preço do mercado interno. É uma praga que até agora o setor está digerindo essa operação que tantos prejuízos trouxe ao setor. Agora sim, vamos dar uma olhada nesses números divulgados pela Outlook 2017, começando com a produção brasileira de carne de frango. O que podemos salientar desses resultados que é possível ver? Produção, aumento de 23%? 2016 para 2017 estagnou a produção. Se houver uma pequena queda, pequena, mas vai acontecer. A ideia era que continuasse no ritmo que ele vinha. Mas para você continuar crescendo, e até nesse patamar aí mais de 2% ao ano, você tem que ter os dois mercados funcionando, a exportação e o mercado interno. O mercado interno, nós chegamos a consumir até 46 quilos de frango por habitante ano. A crise
prejudicou o setor e trouxe para 41, 42 quilos por habitante. Baixou bastante, Baixou, hein? mais de quase 10%. E a única coisa que cresceu muito foi os ovos, em função de ser uma fonte proteica de baixo custo, onde cada chegava no supermercado. Não tinha dúvida, pegava o ovo. R$8, 30 ovos, vem para cá os 30 ovos. Então, era mistura garantida para 2, 3 refeições da família. Então, o que aconteceu? O ovo subiu ao consumo e a carne de frango caiu. Agora, o número que a gente trabalha, você precisa que, esse número que eles falam para 2017 é de 15 milhões de toneladas. O Brasil tem todas as condições para chegar nesse patamar, todas as condições. O Brasil, dos grandes produtores de aves, é o único que não teve nenhum problema sanitário grave. Não teve gripe aviária, não teve nada. Ao contrário dos Estados Unidos, que é o maior produtor e é o grande concorrente nosso. Eles tiveram problema no meio oeste americano. Mas isso foi bom para o Brasil. Foi bom para o Brasil, mas à medida que ele resolveu o problema, por exemplo, em 2016, a China foi um grande importador do Brasil. A hora que o americano ela tinha embargado a importação de carne aviária dos Estados Unidos em função dos problemas no meio oeste americano. A hora que resolveu o problema, o americano ele usa muito o peito, a carne do peito. O peito é o favorito. E todas as carnes chamadas carne escura, coxa e tal, ele joga no mercado internacional. E ele derruba preço. E o Brasil não, o Brasil tem que vender tudo. E o problema do Brasil, o nosso custo de produção e a nossa capacidade de produção, como tudo no Brasil, até a porteira, nós brigamos bem. Só que depois da porteira... O problema é o depois, né? O custo do Brasil... Por incrível que pareça, Elaine, os frigoríficos têm um custo maior que nos Estados Unidos. A energia no Brasil é cara, a legislação trabalhista é uma incógnita, o passivo que fica de todas as operações, ninguém sabe o valor que vai ter que de passivo trabalhista. Você tem uma série de... E a logística é cara, os portos são caros, tudo é caro no Brasil. Tudo é caro. E isso tira a competitividade do Brasil. E aí quando você pega as besteiras da Operação Carne Fraca, denúncia de corrupção, um grande produtor de frango tinha 200 fiscais do Ministério da Agricultura na folha de pagamento, aí é um desastre para o setor. Vamos destacar agora em relação ao consumo doméstico e também as exportações, é o que você está vendo agora na tela do seu televisor. O consumo, a tendência do consumo, eles trabalham para voltar ao consumo que era antes, a volta de 47. A carne de frango é uma carne que não tem barreiras. De qualquer lugar do mundo ela não tem barreira. Ao contrário do suíno que você pega os países... E até uma carne mais leve, as pessoas agora com essa alimentação mais saudável, tem mais saída também, será que acaba influenciando? E outra coisa, o setor de avicultura é um setor extremamente profissional. O que acontece? Eles lançam ano após ano produtos que a dona de casa, e especialmente vocês mulheres, que trabalham, que tem dupla jornada, tripla jornada. Tripla jornada. Então você tem que chegar em casa, botar no micro-ondas, botar no forno, alguma coisa rápida. E eles são expertos nesse assunto. É verdade. E hoje tem muito solteiro, tem muita pessoa que mora sozinha, também vai usar isso aí. Então, ou casal que não tem filhos, não tem filho. Então né? Você tem uma facilidade muito grande de preparar uma carne de frango, porque ela já vem semi-elaborada, temperadinha. Tudo. Então, essa coisa que falta na carne bovina. Você não tem essa facilidade que você tem na carne de frango. Então, a tendência é que haja um aumento nesse consumo doméstico. 19% também, o senhor concorda? 19%? Talvez mais, talvez menos? Eu acho que não chegaria a tudo isso, não. Os caras são um pouco otimistas, mas vamos lá. E o Brasil tem que voltar a crescer também, a economia tem que crescer. Agora você precisa ter menos gente desempregada, uma massa salarial melhor. Poder aquisitivo. Lógico, isso tem que fazer. Agora, as exportações, grande parte das exportações nossas vão para os países árabes e para a China. A China, ela está fazendo um esforço fantástico para aumentar a produção interna na China. É um processo que vai demorar um certo tempo, tal, mas eles vão conseguir. O chinês é extremamente competente nesse aspecto. Então, é um grande concorrente e é um grande comprador do Brasil. Nós precisamos de seguir abrindo novos mercados, brigar em novos mercados, e porque o nosso frango, a exemplo da carne bovina, é uma carne que é saborosa, o pessoal gosta. Na Arábia, por exemplo, tem uma grande empresa brasileira que fornece frango para eles,
que para o pessoal da Arábia, frango e essa empresa são sinônimos, palavras, ou seja, tão fixada que está na mente do consumidor o frango brasileiro. Então, eu acho que o Brasil tem tudo para chegar, para o Brasil exportar aí 5 milhões e 200 mil toneladas nos próximos 10 anos. E é importante isso, porque você vai gerar empregos no meio rural, vai viabilizar a pequena propriedade, você tem uma produção de adubo orgânico, que é a cama de aviário, que é muito usada para fruticultura, para culturas de grãos, etc. É um excelente adubo orgânico. Então, isso é importante, é muito importante esse processo. E para a gente poder finalizar, vamos ver também a participação regional, aí vamos ver como que deve ser apontando esse crescimento para os próximos 10 anos. Temos os últimos 2 minutinhos, mas dá tempo da gente poder comentar. O sul do Brasil é o grande produtor, não tem jeito, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 61%. Vai cair um pouco, vai abrir espaço para outras unidades da federação. O Centro-Oeste é de 15%, eu acho que os caras estão um pouquinho pessimistas com o Centro-Oeste. Porque o Centro-Oeste tem uma abundância de dois produtos principais, que é o farelo de soja. É verdade. E milho. E o milho. Você vai ter unidades um pouco maiores aqui, uma produção de galpões maiores, galpões climatizados, etc. Então, o que você nota é que vai haver uma pequena... O Sul talvez perca um pouquinho a participação, e o Centro-Oeste cresça um pouco mais em função disso. O Sudeste não tem a integração tão forte como tem no Centro-Oeste e como no Sul do Brasil. O Nordeste e o Norte, eles vão ser consumidores de frango que vai produzir em outras regiões do Brasil, porque normalmente eles não têm oferta de milho, e então é mais barato levar a carne processada pronta para lá. Vou até pedir aqui um minutinho a mais para o meu produtor. Só mais um minutinho. Previsão para 2018 mais otimista, João? Olha, eu creio que sim. Você vai ter um estoque de passagem elevado de milho. O preço do milho não vai subir tanto. O preço do farelo de soja também vai permanecer próximo a esse patamar em relação aos preços que estão no mercado mundial. O que nós precisamos de aumentar as exportações, voltar a crescer as exportações, que esse ano pararam, de cair um pouquinho em relação... Caiu em volume, aumentou em dólar. Receita. Aumentou em dólar, 6% em dólar, vai cair 0,5% em volume, mas é que nós vimos crescendo 3% ao ano, 4% ao ano, esbarramos nesses desastres que aconteceram no primeiro semestre no Brasil, mas eu acho que recupera. A carne nossa é boa e nós temos abrindo novos mercados, o próprio Japão, mercados consolidados, nós estamos aumentando a participação. Alguns países árabes tiveram redução, outros aumentaram. Então, você tem um equilíbrio nesse processo. O setor do frango é um setor muito organizado. Quando ele vê que vai haver uma oferta excessiva de carne, eles reduzem o alojamento de pintos, estabilizam o mercado para que não haja uma guerra predatória. É um setor bem organizado. Bem resolvido. E é um modelo para o mundo inteiro. Eu acho que poucos países do mundo têm um modelo de produção tão bem organizado como tem o Brasil. Tá aí palavras de quem entende do assunto. João Pedro Cude Dias, analista de agronegócio. Muito obrigada, João, pelas informações. E amanhã vamos ver se a gente fala sobre carne suína também, previsão para os próximos... Segunda-feira. Terça-feira, então, dia 2, né? Que amanhã, sexta-feira, o senhor não vem. Mas terça-feira, carne suína, previsão também para os próximos 10 anos. Muito obrigada, João. Bom trabalho a vocês.